Vira para a pessoa que está ao seu lado e faz bem assim, ó. Diga assim, não fala comigo não. Agora não. Porque Deus vai falar comigo através da sua palavra. Amém? Então eu queria que vocês recebessem com honra Clara Mendes. Amém. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Repete-se comigo. Jesus, eu peço que o Senhor traga a revelação da sua palavra ao meu coração. Eu oro e peço que a sua espada penetre o meu coração. Amém? Amém. Amém, boa noite. Como o João disse, meu nome é Clara. É muito bom estar com vocês aqui essa noite. Eu sempre que estou aqui no céu, na terra, seja aqui embaixo, seja aqui em cima, seja lá atrás, eu me sinto em casa, aqui eu me sinto em família. E eu espero que você se sinta tão em família quanto eu me sinto nesse lugar, né? Porque isso é o reino de Deus. Hoje a gente vai trabalhar um texto que está lá em Lucas, no capítulo 7, do versículo 36 ao 50. Se você quiser anotar para ler em casa depois com mais calma, é Lucas, versículo 36 ao 50. Como são muitos versículos, eu vou fazer a explicação dessa passagem aqui, para não ficar muito extenso e até mesmo difícil de entender o que a gente vai estar falando hoje. A parada é o seguinte: existe uma mulher, ela é falada na Bíblia como a mulher pecadora. Ela é uma mulher pecadora e esse texto é sobre essa mulher pecadora que lava os pés de Jesus. Naquela época, quando acontecia um grande banquete na casa de alguém, as pessoas importantes ficavam sentadas na mesa e existem pessoas, sabe, do lado de fora que ficavam observando, atentas, porque elas desejavam ouvir o que estava sendo dito na conversa. Por isso a casa, ela ficava de portas abertas, as janelas, para que as pessoas se aproximassem. Ou seja, as pessoas que observavam o banquete, elas tinham acesso à sala do banquete e tinham acesso aonde os convidados estavam. Só que nesse banquete, mulheres geralmente não eram convidadas, e principalmente aonde haviam fariseus, que eram os homens que ensinavam a palavra, a lei naquela época. Porque eles não comiam e nem se sentiam à vontade aonde estavam essas mulheres. E inusitadamente, Jesus é convidado por um fariseu chamado Simão para comer na casa dele. Então, Jesus é convidado por Simão porque Jesus, ele não só se sentava, sabe, com as vítimas, com as pessoas que eram machucadas, com os pecadores, sabe? Ele também se assentavam com os religiosos. Jesus não se assentava só com os vilões ou só com as vítimas, ele também veio para os religiosos. O Evangelho, a palavra de Deus, não faz uma acepção para povos, o Evangelho é para todos. Seja independente da sua raça, cor, tribo, religião, sabe, sobre a sua linha filosófica, sobre a sua ideologia, sabe, o Evangelho de Cristo é para todos. Por isso Jesus vai comer na casa de Simão, que era um fariseu. E chegando lá, uma mulher pecadora da cidade recebe e sabe da notícia que aquele Jesus estaria naquele lugar. Só que ela era mulher, então claramente, dentro de todo esse contexto que eu falei no início, ela não era bem-vinda naquele banquete. Só que ela, quando fica sabendo, além de ir ao banquete, ela leva um presente para Jesus. Imagina, tem uma festa, a pessoa não é convidada, ela aparece na sua festa e ainda dá um presente para você, sem ser convidada. Então essa mulher, ela chega meio que, entre aspas, de intrusa. Ela chega, ela leva um vaso de alabastro, como se fosse uma embalagem de perfume, e dentro havia unguento, que era um tipo de perfume. Então ela leva isso para Jesus. Ela ainda leva um presente. E assim que ela chega no meio daquele banquete, as pessoas ouvindo, entra uma mulher que tinha uma má fama na casa de um fariseu, que eram os homens que rejeitavam as mulheres nesses eventos especiais.
ela chega imediatamente, a Bíblia fala que ela chega por trás dos pés de Jesus e começa a ungir os pés de Jesus. Na Bíblia fala que ela lava os pés de Jesus com as próprias lágrimas. Fala que ela seca com os cabelos dos pés de Jesus. Com os próprios cabelos ela começa a secar os pés de Jesus. Em seguida a palavra fala que ela unge os pés de Jesus. Ela quebra o perfume que ela estava carregando nos pés de Jesus. E ela chora copiosamente aos pés de Jesus. Então aquela mulher, ela dá tudo que ela tem. Ela se derrama, ela se quebra por inteiro nos pés de Jesus. Aquela mulher, ela dá tudo que ela tinha, que ela era aos pés de Jesus. Só que a gente parar pra pensar, o que fez uma mulher pecadora em um ambiente que ela não era bem-vinda, ela não sendo bem vista porque ela tinha uma má fama? Há historiadores que dizem que ela poderia ser uma prostituta ou uma mulher que se relacionava com muitos homens, por isso ela não era bem vista de jeito nenhum. Mulheres assim eram apedrejadas por aquele cara que ela estava indo comer na casa dele, que era um fariseu. O que levou essa mulher a tomar essa atitude? Se a gente parar para pensar, há uma coisa preciosa que o Evangelho nos proporciona, que é a gente não se importar com o que as pessoas pensam de nós e nem com o que eu mesmo penso ao meu respeito. É você rejeitar todos os olhares, sabe? Não importa como vão te olhar, não importa o que vão dizer. Então ela ignorou o que ela pensava sobre ela. O que ela poderia pensar sobre ela? Não. Eu sou muito suja, sou pecadora, eu não mereço ir até Jesus. Como eu vou chegar em um ambiente que eu não sou convidada para lavar os pés do próprio Cristo, o Filho de Deus? Como eu vou tocar os pés do próprio Deus? Porque não fazia sentido aquela mulher lavar os pés, era um sinal de muita devoção, humilhação, humildade, honra. E ela nem era a dona da casa. Foi o fato dela ignorar, sabe? Você precisa ignorar, sejam as vozes exteriores, seja o que a religiosidade já falou pra você, seja o que você vê sobre você. Não faz sentido você querer ser melhor pra se aproximar de Cristo. Não faz sentido você querer tentar se tornar merecedor pra se aproximar de Cristo. Não faz sentido algum você querer se tornar um bom homem pra se aproximar de Cristo. Porque você nunca vai merecer, você nunca será um bom homem, porque você não merece. Isso é de graça. Essa é a graça do Evangelho, é que ele é de graça. Você nunca vai conseguir fazer nada para merecer. Você nunca vai conseguir fazer nada para merecer Cristo, para ser digna desse amor. O impacto de Cristo é saber que ele é de graça, é saber que você é pecador, é saber que você não merece, mas mesmo assim ele te amou. Em Romanos 5:8 fala que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos inimigos de Cristo, ele nos amou. Deus te amou na sua pior versão, no seu pior estado. Deus te quis e pagou um alto preço por você naquela cruz. Você é amado. Você é fruto de amor. Você é fruto de um alto preço que foi pago. Não tente, criar barreiras ou pré-requisitos para se aproximar de Cristo. Simplesmente se lance, se entregue, se renda a esse amor. Ela teve que esquecer o que aqueles homens pensavam dela. Ela teve que esquecer, o fato de se importar com a opinião do outro. É tempo da gente abandonar, seja o que o outro pensa, seja o que o outro vê. Eu quero saber o que Cristo vê ao meu respeito. Quem Cristo vê que eu sou. Esse olhar me interessa. E continuando aquela história, quando ela chega e faz tudo aquilo, Simão fala: se de fato você fosse profeta, você saberia que essa mulher é pecadora. Ou seja, ele quis dizer, se você fosse profeta, você teria adivinhado que essa mulher é uma pecadora e você não teria deixado ela lavar os seus pés. E Jesus vai contar uma história. Existiam 2 homens que estavam devendo um credor.
Então havia um homem que ele tinha muito dinheiro e ele emprestou dinheiro para 2 homens. 2 homens estavam devendo esse credor. Um homem estava devendo 50 moedas. Fala comigo, 50 moedas. E o outro homem estava devendo 500 moedas. Repete, 500 moedas. Vocês concordam comigo que é uma diferença muito grande, né? 50 para 500. E uma moeda era a recompensa de 1 dia de trabalho. Então, o outro homem, para compensar a dívida dele, ele teria que trabalhar quase 2 anos. O outro, ele trabalhando ali 2 meses, mais ou menos, ele pagaria a dívida. Só que nenhum dos dois, nem o que devia 500, nem o que devia 50, tinha condições de pagar a dívida. Então, o que o credor fez? O homem que emprestou o dinheiro, eu vou perdoar a dívida dos 2. E aí Jesus conta essa história para Simão, o fariseu, e pergunta para Simão: qual deles vai amar mais o credor que perdoou? Qual deles vai ser mais grato, sabe? Vai amar mais o homem que perdoou? Aí ele responde: eu acredito que foi o homem que tinha a dívida de 500 moedas. Quantos concordam? Que ele vai amar muito mais. Ele vai ficar muito mais grato. Cara, eu devia 500 moedas e ele me perdoou. Ele vai amar muito mais. Ele vai ser muito mais grato do que o homem que devia apenas 50 moedas. Por que Jesus conta essa história? Em seguida Jesus diz: Simão, quem é muito perdoado, muito ama. Quem é pouco perdoado, pouco ama. Quem tem dimensão de quão perdoado foi por Cristo, muito ama. Quem tem dimensão que devia muito mais do que 500 moedas, muito ama. Quem tem dimensão de quão perverso e coração pecador nós tínhamos, muito ama a Cristo. Quem tem a revelação e a consciência de que não é um bom homem, de que é pecador, de que carece e precisa de um Salvador. Porque não faz sentido você querer Cristo como Salvador se você não se vê perdido. Pra que um Salvador se você não se vê perdido? Pra que um Salvador se você consegue andar sozinho e caminhar sozinho? Se você consegue caminhar sozinho, não faz sentido ter um Salvador. Mas quem muito reconhece que é miserável, sabe que precisa, e graças a Deus Cristo veio, muito vai amar a Cristo. Você não vai amar Cristo com as suas próprias forças. Você fala: Clara, mas andar com Jesus talvez seja muito difícil. Como eu vou amá-lo? Como eu vou ter uma vida de intimidade com Ele? Quando você tiver a dimensão de que você é muito perdoado, você vai amá-lo muito. Quem compreende que é muito perdoado, devolve amor. E nos Salmos, tem uns Salmos que Davi fala, no Salmos 40, Davi diz que as transgressões dele eram maiores do que a quantidade de fios de cabelo que ele tinha. Ou seja, Deus, os meus pecados são maiores do que a quantidade de fios de meu cabelo que existem na minha cabeça. Quantos fios de cabelo nós temos? Jesus nos evangelhos fala que ele conhece quantos fios de cabelo nós temos. Ou seja, Jesus é consciente de quantos pecados nós temos, cometeríamos e cometemos, e ele ainda assim nos perdoa. Cristo, ele tem dimensão, ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Não importa quantos pecados ou qual pecado você tem, ele perdoa o imperdoável. Ele perdoa o que é grande, pequeno. Nada é grande demais para ser perdoado pelo próprio Cristo. Ele é incansável em perdoar. Nada é grande demais para Ele. Você fala: não, Clara, eu preciso sacrificar a minha vida. Eu preciso, me esforçar para obedecer, para Cristo me perdoar. Cristo não precisa do seu sacrifício. Ele entende muito bem o que é sacrifício, porque Ele se sacrificou por nós e o sacrifício dele é o suficiente. O preço já foi pago pelo seu perdão para que você fosse liberto. Um preço alto foi pago para que você fosse livre. Livre pelo amor, livre de você mesmo, livre do inferno.
Nós somos livres em Cristo Jesus. E quando ele conta essa história, é muito interessante, porque nessa história a mulher não fala uma palavra. Ela não se explica. Ela não se justifica para os fariseus. Ela não pede licença. Porque ela sabia que Cristo conhecia ela. Sabe, o fato do próprio Deus conhecê-la era o suficiente. E aí Jesus fala: Simão, essa mulher chegou aqui, ela lavou os meus pés, Simão. Ela lavou os meus pés com as próprias lágrimas. Ela secou com os seus cabelos. Você não ungiu nem a minha cabeça com óleo. O óleo era muito mais barato que o perfume. O perfume era o preço de 1 ano de trabalho. Óleo era uma coisa barata. Ele falou: Simão, você nem ungiu a minha cabeça com óleo. Simão, você não me recebeu com honra. Olha o que essa mulher fez, sabe por quê? Aquela mulher, ela não fez isso com Jesus para ser salva. Ela fez isso porque ela era salva. Então, por ter sido perdoada, ela expressou amor. Por ser salva, eu amo a Cristo. Por ser salva, eu vou quebrar perfume aos pés de Cristo. A casa era de Simão. Quem lavava os pés era o dono da casa. E o dono da casa não lavou os pés. Eu queria te dizer que você receber Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida é só o início. Você precisa conhecê-lo, recebê-lo. Não é o fim, é o início. Receber Jesus é o início, porque você irá nessa terra prosseguir em conhecê-lo, sabe, em amá-lo. O que adianta receber Jesus, assim como Simão, e não buscar conhecê-lo, como aquela mulher fez? Nós temos uma responsabilidade de buscar conhecer quem Cristo é. Eu estou falando de um anseio de ser conhecida por Cristo e de conhecer quem Ele é. Aquela mulher, no final, escuta de Cristo: vá em paz. A sua fé te salvou, vá. Ela não fez isso para conquistar a salvação, entende? Ela fez isso porque era salva. Uma vida de uma pessoa salva reflete o quê? Um coração que se quebra aos pés de Jesus. Nós nos tornamos o próprio vaso quebrado aos pés de Jesus. Nós passamos a entregar tudo que somos e temos aos pés de Jesus. Essa mulher, ela não buscou ser nem reconhecida por Cristo, nem reconhecida pelos fariseus. Ela não se justificou nem se explicou para ele. Sabe por quê? Porque os olhos de Deus sobre ela eram o suficiente. Ela sabia que Cristo conhecia ela. Eu tô falando de você parar de querer viver nesse fluxo, sabe, cansativo de ter uma baixa estima, autoestima, baixa estima, autoestima. Que você mate o seu ego. O nosso ego precisa morrer, porque quando a gente está com baixa estima é assim: poxa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas ninguém reconheceu. Ninguém viu e notou o perfume que eu quebrei aos pés de Jesus. Ninguém me parabenizou ou elogiou e nem falou da fragrância que eu quebrei aos pés de Jesus. Ou a autoestima de vocês viram, eu quebrei o perfume aos pés de Jesus. Essa mulher não precisou falar nada, porque os olhos de Cristo a viram. Sabe, isso é ter um ego morto. Tim Keller fala que humildade não é pensar menos sobre si, nem pensar mais sobre si, mas é pensar menos em si. É você pensar menos em você mesmo. É você não ter a sua vida vidrada no seu umbigo, nos seus pensamentos. É você viver uma vida liberto. É você esquecer de você. É você não necessitar de ser compreendido, de ser elogiado, de ser visto. É você viver uma vida livre e não se mover nem pelas críticas, nem pelos elogios que estão ao seu redor. Você ser movido somente pelos olhos de Deus que estão sobre você. É você falar: os
sobre mim, isso basta. João Batista foi um homem que depois de 400 anos, a terra estava em silêncio, nenhum profeta mais falava. Do nada surge um homem vestido de camelo, que comia gafanhoto e animais silvestres, no meio de um deserto, gritando: arrependam-se, o reino está próximo. De repente, foram 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e João Batista inaugura bem assim, aparece lá fazendo exatamente isso: arrependam-se, o reino está próximo, no meio de um deserto. Ele foi profetizado no Antigo Testamento como a voz que clamaria no deserto e anunciaria a vinda do Cristo. E ele anuncia que Cristo viria ao mundo, ele batiza Jesus, ele anuncia a vinda de Jesus, ele inaugura, entre aspas, né, o ministério de Jesus. Ele conheceu Jesus, mas ele foi preso. E quando ele foi preso, ele pergunta: gente, alguém me pergunta pra ele se ele é o Cristo, o grande Messias, ou se eu tenho que esperar por outro? O homem que batizou, conheceu, anunciou o Filho de Deus, vai pra prisão e pergunta: será se esse é o Cristo? E que os discípulos vão e falam: Jesus, eles querem saber se você é o Cristo. Ele fala: manda avisar pra ele que eu tenho curado os cegos, os enfermos, os coxos, os surdos. E eles voltam e falam isso para Jesus, para João Batista, perdão. E quando os dois homens que foram passar o recado para João Batista vão embora, Jesus começa a falar bem de João Batista. Ele fala: não houve profeta maior do que João Batista. Ele começa a falar que João Batista, sabe, foi um grande homem, que João Batista teve um grande ministério, que ele foi o homem que andou no deserto, que ele foi o homem que anunciou o Cristo. Sabe o que eu estou falando? João Batista esqueceu quem era o Cristo, mas Cristo não esqueceu quem era João Batista, porque Cristo viu o que João Batista fez. Os olhos João Batista não foi reconhecido por homens. João Batista não foi um profeta aplaudido. João Batista não foi, mas ele foi elogiado. Ele foi reconhecido pelo próprio Deus. O próprio Cristo viu quem foi João Batista. Ninguém naquela sala reconheceu o que aquela mulher fez, mas Jesus olhou e falou: quem é muito perdoado, muito ama. Eu reconheço o que ela está fazendo. Você está disposto a fazer coisas para Deus que talvez ninguém reconheça, ninguém compreenda, mas os olhos de Deus estão te vendo? Saber que os olhos de Deus me veem e os olhos de Deus reconhecem o que eu estou fazendo. Porque se você quer a glória, o reconhecimento e o aplauso de homens, fica com isso, porque você não precisa mais da glória de Deus. Se temos o reconhecimento de homens, para que ser reconhecido pelo próprio Deus? Se você quer isso, fique com isso mesmo, porque Ele não dividirá a glória dele com ninguém. Eu estou falando de uma escolha de ser como Pedro, sabe? Como Pedro, quando sai do barco, anda sobre as águas. Sim, Pedro afunda, mas ele sai, ele teve ousadia, coragem. E quando eles entram no barco, a palavra de Deus não diz: uau, Pedro, você saiu do barco, que coragem. Ou, uau, Pedro, como você fez isso? Ou talvez uma zoação mesmo: poxa, Pedro, você afundou, você é maluco mesmo. A palavra diz que os discípulos olharam para Cristo e falaram: verdadeiramente tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente sai do barco, a gente pregar o Evangelho, a gente cumpriu o que Cristo nos comissionou. Não é sobre nós, é sobre aqueles que estão no barco e terão a revelação de quem é o Cristo. Não é sobre a nossa imagem, não é sobre a promoção de quem nós somos, ou das nossas obras, ou do que nós temos fazendo, mas é sobre como as pessoas verão Cristo através de nós. É a certeza e a convicção
os olhos de Deus estão sobre nós. É saber que os olhos de Deus estão sobre a sua pior face, sobre o seu pior lado. E Deus não vai embora, porque Ele está comprometido em completar aquilo que Ele começou na sua vida. Ai, Clara, mas eu tenho caído muito. Ah, Clara, mas tá muito difícil. Eu tô aqui pra te falar que você não é perfeito. Você é amado. E se você cair 7 vezes, levante 8 e lute. Lute sobre a verdade de que você é amado. Você é muito amado. A palavra de Deus fala que Deus não vai nos abandonar. Deus estará diante da nossa pior versão. Deus sabe nos estará nos mais altos céus, nos mais profundos mares, nas mais altas montanhas, e Ele não irá nos abandonar. Deus não vai cansar de te procurar. Deus te deseja. Deus está comprometido em aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Não é só sobre a sua força de vontade de querer caminhar com Jesus. Não é só sobre o seu desejo de querer fazer algo para Ele, mas é sobre o próprio Cristo te desejar e querer completar a boa obra que Ele vai começar. Eu não estou aqui para te chamar a ter um compromisso com Cristo. Eu estou falando que Cristo, através do Evangelho e da crucificação, mostrou estar comprometido em você caminhar com Ele. Ele deseja isso. Eu não estou chamando você para fazer um compromisso com Jesus. Eu vim falar que Ele já fez um compromisso com você naquela cruz. Você só precisa se render a esse compromisso. Você só precisa falar, Clara, não importa de quem é a casa desse fariseu, não importa o que falaram pra mim, não importa como eu me vejo, sabe? Não importa, eu desejo me render a esses pés. Não importa como os olhos que estão ao meu redor me veem, sabe? Porque eu entendi que os olhos de Cristo estão sobre mim. E os olhos de Cristo me desejam. Você é desejado. Deus enxerga o gesto mais silencioso de devoção e amor dos nossos corações. Deus viu. Deus, ele foi a audiência da dor e do sofrimento que ninguém viu que você passou na sua história. Deus estava presente quando todos te abandonaram. Deus, Ele foi fiel quando você talvez foi infiel. E Ele vai permanecer sendo Ele, sabe? Porque o caráter de Cristo não vai mudar. Ele é imutável. O amor dele não muda. Você agora, quando você tem Cristo, você vai ser livre de ser aceito por pessoas. Aquela mulher, ela podia ter entrado naquela casa e ter feito uma boa performance para ser aceita pelos fariseus e por Cristo. Só que ela fez aquela ação porque ela já é aceita mediante a fé. Ela fez aquilo porque ela já é aceita. Ela não precisava se explicar, nem fazer uma boa performance, nem colocar uma máscara para agradar ninguém, porque ela já era aceita. Nada do que você fizer vai fazer você ser aceito ou amado. Talvez você busque ser aceito por pessoas. Talvez você busque ser aceito por seus pais, como o João falou aqui, pelo curso que você vai fazer na faculdade. Talvez você busque ser aceito, sabe, no seu meio de amigos. Talvez você busque ser aceito, busque ser amado. Eu tô aqui falando pra você que você já é aceito. Romanos 8:1 fala que nenhuma condenação há para aqueles que creem em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação sobre a sua vida. Sai desse tribunal, cara. Para de se justificar. Para de mendigar amor. Você já é amado. Se coloque de pé no seu lugar.